Ele queria apenas que ela cumprisse o que havia prometido a ele. Ela observava como ele ficava satisfeito em apenas andar um pouco por aí. Ele, já em sua forma humana, estava incrivelmente belo e atencioso. O espírito do vento parecia deslumbrado com tantos pratos e variações. Estavam em um local onde havia várias comidas e petiscos. Ele parecia enlouquecido, queria provar todos de uma vez. Apesar de estar chamando bastante atenção, ele não se importava, pois queria provar tudo. Para a protagonista, aquilo era meio embaraçoso, um homem grande agindo como uma criança. Mas, no fundo, era bom ver que ele estava feliz. Se ela soubesse, teria trazido ele antes. De repente, ele ficou maravilhado com uma cena que viu. Procurou saber dela que maravilha era aquela que estava na xícara. Do lado de fora de uma cafeteria, ela achava estranho que no mundo de fantasia existisse café. Ela tinha notícia de que uma bebida estranha tomaria conta do reino, mas Sylvia não estava interessada. Essa protagonista não possuía essas memórias. Ela antes gostava muito daquela bebida e praticamente não vivia sem. O espírito do vento estava determinado a provar o que era café. Quando tomou um pouco, achou a bebida muito amarga. Ocupado, perguntou à invocadora se o gosto era ruim assim ou se estava envenenado. Gentilmente, ela avisou que o gosto do café era um pouco amargo, mas ele se acostumaria com o tempo. Depois de analisar a xícara um pouco, ele achou que não havia mal em tentar beber aquela coisa estranha. Ela, olhando para a xícara, agora se sentia tentada. Fazia tempo que não tomava aquele café. Ela até se lembrou das vezes em que tomava café para ter energia para estudar para as provas. De repente, o espírito do vento começou a se sentir estranho, o corpo pulsava e o coração acelerou. Estava se sentindo um pouco tonto e suando. O estômago dele estava dando nós e o rosto estava quente. Achava que eram sintomas de uma paixonite. Meio avermelhado, ele dizia para sua invocadora que parecia ter se apaixonado por ela. Sylvia, a princípio, ficou meio perturbada com a fala daquele espírito. Ele fazia um drama, dizia que nunca imaginava que iria se apaixonar por alguém tão peculiar. Pelo menos, ela servia para dar boas refeições. Havia apresentado a ele várias comidas. Ele estava pensando se a única qualidade dela era aquela. Ficou observando e notou que ela estava sem fala, talvez estivesse muito tímida para se confessar. Ele dizia que, de acordo com a última invocadora, ela precisava esperar no mínimo uma semana para se confessar. Quando Sylvia escutou que seu espírito teve uma outra invocadora antes dela, não gostou. Mas não teve tempo para reagir, pois ele disse que esperaria uma semana pela confissão dela. Tentou explicar a ele que o que estava sentindo não era amor, e sim o efeito da cafeína. Contou que a xícara que ele bebeu inteira de café tinha algo chamado cafeína e causava alguns efeitos colaterais. Ele ficou chateado, queria testar essa coisa chamada amor. Sylvia estava curiosa e queria saber quem foi a última invocadora dele. Ele falava muito bem dela, dizia que ela o ensinou muitas coisas, e entre elas, comer bem. Ela achava que fazia sentido, ele podia até ser o rei dos espíritos, por isso poderia ter sido invocado antes. Porém, notava que ele ficava triste quando falava dessa última invocadora. Ela também não gostava do sentimento que brotou assim que soube que havia outra. Não conseguia explicar se também era efeito da cafeína ou se estava mesmo com ciúmes. Mas ele não era algo com o qual ela devesse se preocupar no momento. Voltou e, ao chegar, notou Belle perguntando se deveria preparar o jantar. Ela disse que não precisava, iria tomar um banho. Na verdade, ela queria esconder as pedras que recebeu. Dentro do seu quarto, procurou um lugar reservado onde ninguém pudesse encontrá-las. Quando fez isso, puxou uma gaveta e notou que havia algo. A gaveta parecia estar diferente de quando mexeu nela pela última vez. Ela havia colocado o formulário da academia bem no fundo e agora ele estava em primeiro lugar. Estava remexido, como se alguém tivesse vasculhado e se apressado para não ser pego. Agora estava confusa, não poderia confiar em mais ninguém. Enquanto estava ocupada com a gaveta, alguém entrou pela porta. Era sua irmã Irene, queria saber se ela tinha tempo, pois desejava conversar um pouco com sua irmã.
Ficou assustada ao ver Irene no seu quarto. Não esperava vê-la tão cedo. Surpreendida, perguntou o que ela estava fazendo com aquelas flores. Eram várias flores, e Silvia achou que poderiam estar muito pesadas para Irene carregar. Mas Irene não se preocupava com isso. Pegou-as pensando em fazer um grande e lindo buquê. Dentro do quarto, as duas conversaram por um tempo. Enquanto isso, as flores permaneciam com Silvia. O quarto agora estava todo perfumado por aquelas belas flores. Eram frésias e tinham o mesmo cheiro de Irene. Ela estava preocupada. Haviam contado que Silvia tinha desmaiado há alguns dias. Silvia se lembrava daquele dia triste no qual havia passado por muitas coisas. Irene contava que estava na capital fazendo o exame e só soube depois do ocorrido. Queria saber se estava tudo bem e Silvia disse que nunca se sentiu tão bem. Irene sempre ficava satisfeita quando via sua irmã demonstrar força. Levava flores porque sempre se sentia melhor quando as tinha por perto, então desejava o mesmo para Silvia. Queria sempre ver a irmã saudável e bem. A protagonista só podia olhar e pensar em como Irene era gentil. Ela também estava tentando ser gentil com Irene, mas a Silvia de antes era horrível com ela. Já havia pedido desculpas, mas isso não significava que Silvia merecesse perdão. Nenhuma pessoa normal conseguiria fazer o que Irene faz. Ela entendia por que chamavam aquela pessoa de santa. Ela realmente parecia um anjo. Ela ponderou um pouco, mas depois resolveu contar para a irmã que também iria fazer o exame. No entanto, Irene já sabia. Parecia que as notícias da vida de Silvia Atlante corriam soltas. Silvia se assustou e quis saber como Irene estava por dentro daquela situação. Ela lhe contou que tinha visto Silvia no saguão onde colocavam o resultado dos exames. Quando a viu, queria parabenizá-la pela nota e perguntar se tinha chegado bem. Como Silvia não disse nada, achou que ela devia ter seus motivos. Pensou que só contaria quando passasse, mas Silvia teve coragem e contou antes. Silvia olhava para aquela pessoa e não podia acreditar como a irmã era boa. Silvia deixou claro para Irene que não havia contado isso a ninguém e não queria que ela contasse também. Irene contou o significado de levar frésias. Isso dava forças para a pessoa se encontrar na vida e era o que ela desejava. Depois de receber tanta gentileza de sua irmã, Silvia achava que precisava retribuir. Naquele grande jardim, ela não sabia qual flor poderia recolher para a irmã. Nada havia chamado sua atenção, nenhuma flor parecia ser a ideal. Agora iria até o centro para escolher um presente adequado, talvez um colar ou um broche. Quem sabe um vestido que combinasse perfeitamente com ela. Apesar das rosas e flores serem cheirosas, ainda não representavam sua irmã. Mas, depois que Silvia inalou bastante pólen de uma flor, acabou espirrando. Assim que espirrou, Trevo chegou mais rápido do que Silvia conseguiu ver. Colocou a mão nos ombros dela e perguntou se estava doente. Depois que Silvia desmaiou, Trevo estava com a atenção redobrada em relação a ela. Ela notava que o cabelo dele estava úmido, talvez tivesse acabado de sair do banho. O cheiro dele também era muito bom. Claro que ficou avermelhada ao se pegar pensando naquelas coisas. Logo retomou a compostura e perguntou o que ele estava fazendo ali. Era claro, ele havia ouvido ela tossindo e ficou preocupado. Ela tentou explicar que estava tossindo por causa do pólen. Naquela hora, Silvia ficou chateada por não perceber que estava preocupando tantas pessoas. Depois do último desmaio de Silvia, Trevo ficou tão preocupado que não conseguia mais focar no treino. Levou uma advertência de Sir Joseph. Andava tão distraído, sempre fazia o treino às pressas para voltar o mais rápido possível. Mesmo assim, Sir Joseph fazia com que ele corresse várias vezes como punição. Ele ficava observando Silvia até o último instante e por isso muitas vezes chegava atrasado ao treino. Contou tudo isso para Silvia, que ficou preocupada e passou a se sentir mal pelo que estava causando. Perguntava a Trevo por que ele fazia isso, mas ele não sabia dizer. Falou que apenas fazia e que não devia perguntar exatamente o porquê. Ela olhava para ele com aqueles grandes olhos azuis, sem entender ao certo o que ele dizia. Ela fez uma brincadeira, disse que ele se preocupava por medo de ficar desempregado. Ele sorriu com a brincadeira que ela fez. Também disse a ele que os exercícios deveriam estar funcionando, pois ele estava mais musculoso.
Toda vez que ela ouvia, parecia que ele estava mais forte e ela ficava animada porque ele evoluía. Ele ficou muito satisfeito quando ouviu ela dizer que ele era o guarda-costas dela. Em agradecimento, ele disse que daquele momento em diante deixaria de ser informal com ela. Ele decidiu mudar a educação e falar de maneira formal. Porém, ele não percebeu que isso fazia com que ela ficasse triste. Ela não queria que ele deixasse de falar com ela como sempre falou. Isso faria parecer que estavam distantes e não era o que ela queria. Ela dizia que eles poderiam conversar confortavelmente enquanto estivessem a sós. Bastava manter segredo, nada precisaria mudar entre eles. Dessa forma, parecia que ele também ficou satisfeito. Ela pôde ver no rosto dele que os dois tinham chegado a um entendimento. O ar naquele lugar ficava quente, mas era um sinal de que a primavera estava chegando. Enquanto esperava a guilda de informações responder, ela deveria procurar por livros. Tinha que achar o máximo de informações possível. Porém, mais uma vez ela foi surpreendida por várias senhoritas, e uma delas chamou por Sylvia. Aquela era Lady Evadine, e Sylvia não sabia o que tantas pessoas faziam com aquela garota. Todas começaram a falar, enquanto a garota apenas olhava e nem sequer falava nada, o que consideraram falta de educação. Sylvia percebia que aquela senhorita sabia sobre o encontro delas no primeiro exame. Evadine dizia que a senhorita Irene havia ficado em um dos primeiros lugares no exame. Era por isso que o pessoal do exame havia ido levar a carta para Irene. Enquanto ela falava isso, a instrutora se aproximava para entregar a carta da candidata número 13.201. Evadine ficou furiosa, não sabia como aquela mulher se atrevera a empurrá-la. Aquela instrutora não gostou da forma como a garota falou com ela. Por isso, olhou com tanto desprezo e ficou enfurecida quando sentiu o toque daquela garota. Lady Evadine sentiu que não deveria mexer com aquela instrutora. Aquela mulher estava indo entregar pessoalmente a carta de reconhecimento da academia. Parabenizou Sylvia por ter passado em primeiro lugar no exame. Sylvia ficou maravilhada, não podia acreditar que havia ido tão bem. Assim, calou a boca de todas as pessoas que estavam falando mal delas pelas costas. Depois, quis saber se ela conhecia Irene, e Sylvia contou que as duas eram irmãs. A instrutora ficou satisfeita ao saber que duas irmãs entrariam com notas altas e eram tão talentosas. Achava que os pais delas estariam muito orgulhosos. Depois que entregou a carta para Sylvia, disse que já havia explicado tudo para a irmã e que depois poderia falar com ela. Contou que não queria sair para entregar cartas de entrada, mas se voluntariou por causa de Sylvia. Lembrava-se do que viu durante a segunda fase do exame e ficou interessada. A forma como Sylvia manuseava mana era especial. Definitivamente, havia algum tipo único de energia em volta de Sylvia, mesmo que ainda estivesse fraca naquele momento. De qualquer forma, as aulas iriam começar em alguns meses e ela teria tempo para observar. Assim que as aulas começassem, as duas se veriam com mais frequência. Ouvindo isso da instrutora, Sylvia não parecia muito satisfeita. Depois, a mulher pediu para Sylvia aproveitar todo o tempo livre que tivesse. Agora, Sylvia estava no meio daquelas pessoas que continuavam com seus rumores habituais. Sua irmã Irene estava recebendo algumas amigas e por isso Sylvia pediu desculpas por ter atrapalhado a conversa. Irene não se importou, disse que não havia nenhum problema. Ao observar melhor, Sylvia achou estranho, pois havia tantas pessoas ali, supostamente amigas de Irene. De alguma forma, Irene parecia não estar enturmada com elas, e até chegou a dizer que não eram suas amigas. Pessoas que falavam mal da irmã dela na frente dela não podiam ser consideradas amigas. Enquanto Sylvia Atlante estava na biblioteca estudando, pensou em Irene. Não imaginava que alguém tão doce e inocente como ela tivesse capacidade de dizer algo assim. Isso significava que as duas estavam próximas. Irene queria muito perguntar algo para Sylvia. Deixou Sylvia um pouco assustada. Quis saber se a irmã estava livre e Sylvia não tinha nada planejado para aquele dia. Isso alegrou Irene, pois convidou sua irmã para que juntas fossem ao festival. Ela queria muito dar uma olhadinha. O mordomo disse que era muito perigoso para ela ir sozinha. Sylvia sorriu, achando divertido se as duas fossem juntas. É claro que isso também deixou Irene muito satisfeita. Porém, quando Sylvia soube que Cedric também iria ver os fogos, ficou preocupada. Pensou que talvez Cedric não quisesse a presença dela.
Mesmo assim, as duas se aprontaram e foram para o festival. Pareciam duas flores. A protagonista, inicialmente, não estava com muitas expectativas, mas o festival estava legal. Ainda não acreditava que o famoso Duque Atlante havia dado uma bolada para elas gastarem. Não sabia o que tinha acontecido com o pai para agir com tanta boa vontade. Enquanto isso, os guarda-costas cuidavam de Irene. Sylvia, olhando, pensava em Trevor. Seria muito legal se ele estivesse com ela. Depois se repreendeu, achando que não poderia ficar pensando em coisas tão egoístas. Queriam passear e visitar algumas barracas para ver se encontravam coisas boas. E quando Sylvia pegou algo, até mesmo o dono da barraca disse que ela tinha bons olhos. Falaram de vários clientes tinham saído dali com objetos raros. Sylvia suspeitou, achando que aquele homem apenas queria enganar sua irmã. Disse para o homem que, se fosse ela, guardaria para seu próprio benefício. Mas no fim se rendeu, pois o homem tinha uma lábia muito boa. Poderia ao menos dar uma olhada. Logo de cara, achou uma espada que chamou muito sua atenção. Pegou-a em suas mãos e quanto mais olhava, mais achava a peça enigmática. Tinha uma vaga aparência envelhecida. Aparentemente, era uma adaga velha e suja. Mas os instintos dela diziam o contrário, por isso resolveu perguntar o valor da peça. O homem cobrou uma moeda de bronze e Sylvia pagou junto com o marcador que a irmã estava segurando. No final das contas, o homem cobrou por tudo 3 moedas de bronze e Sylvia deu uma de ouro. Deixou o homem feliz ao avisar que ele poderia ficar com o troco, uma forma de gratificação pela diversão causada à sua bela irmã. E isso deixou os olhos de Irene profundamente alegres. Era um presente especial. Segurando o marcador, ela pensava que era o segundo presente que sua irmã havia lhe dado. Com o passar do tempo, a noite foi caindo naquele festival. Já estava próximo da hora do show de fogos e Sylvia estava muito satisfeita. Até que ela viu Irene abatida e não sabia o que tinha acontecido com ela. Sylvia perguntou à irmã se tinha acontecido algo. Irene queria perguntar algo, mas achou que a hora não era propícia. Sylvia disse a ela que poderia perguntar qualquer coisa. Então, ela perguntou se os rumores eram verdade. Estava falando sobre os rumores entre Sylvia e o príncipe se estavam namorando em segredo. Claro que Sylvia desmentiu tudo na mesma hora. Não havia nada acontecendo entre os dois. Irene confessou ter ficado triste, pois achava que não sabia muito sobre a irmã. Depois que Sylvia abriu seu coração, Irene passou a ver tudo de forma diferente. E assim, a noite seguia e tudo estava muito belo. Até começarem os incríveis fogos de artifício, logo o local se encheu de gente. A rua, que antes estava meio vazia, agora estava lotada. Ela pensava em segurar a mão de Irene. A ideia passou, mas ela ficou com medo de assustar Irene se fizesse isso. Mesmo assim, olhava sua irmã de longe e notava que ela estava ainda mais linda. Ela havia sorrido para ela o dia todo, como uma borboleta que encontra uma flor. Se tivesse tido mais coragem para segurar sua mão tão pequena e macia, talvez nada tivesse acontecido, talvez não tivesse perdido sua irmã naquele dia. Sylvia, por um instante, tirou os olhos de Irene, e foi nessa hora que descobriu que ela não estava mais ali. O que encontrou no chão foi o lenço que cobria os cabelos de Irene, jogado. A protagonista ficou desesperada, pois tinha começado a se dar bem com sua irmã há pouco tempo. Em uma rua, pareceu ter visto pessoas carregando sua irmã.